Então, gente, agora nós vamos falar de uma boate que bombou aqui em Duí. É a tal da melancia, né? Como que era? Boate Casarão, né? E eu tenho ingressos lá em casa da boate Casarão, até guardado lá, né? Relíquia. Eu comecei aqui, foi engraçado porque eu cheguei aqui de pouco, fui frequentar ali. E eu via que as pessoas chegavam, ouviam a música, tocavam uma música boa, depois no meio da fita, lá no final da fita, era a fita cassete, aí deixava rolando, tocava outro, o povo ia embora, ia pra praça, voltava, não, o pessoal já sabia o que estava tocando. Aí um dia faltou alguém aí, me chamaram, eu fui lá, só que aí eu fiz a seleção, eu comecei a pegar as músicas que eu vi que o pessoal mais gostava, e não deixar um espaço entre uma e outra. Eu começava a tocar uma atrás da outra. E aí aquilo ia segurando as pessoas. Opa! E a gente está falando coisa de 90, 91, né? 89. 89? 89 para 90. Era mais 89, fim de 88 para 89. Então, assim, aqui abria cedo, né? Chegou uma época aqui que só na delegacia aqui que não tinha lugar para pôr carro. Porque era dos carros da polícia, né? O resto da rua inteirinha. Aí, gente, na Semana Santa, eu juro, a fila era a fila de bolo, virava a esquina e ainda subia um pouco. Chegava até perto do Macalé ali. Você vê, aquilo virava um forno, ainda bem que eu ficava perto da janela assim pra tocar, né? Tinha janela lá atrás, nas costas, né? Janelinha, então eu ficava ali, tocava as músicas, o Rodrigão sempre me ajudou também, o Rodrigão também era uma pessoa muito legal, quando às vezes eu não podia, eu ia para São Paulo, eu deixava as coisas com ele tocava. Então assim, eu fiz muitos amigos aqui que me ajudaram, até hoje, o Altamir, por exemplo, já fiz baile com ele aqui. E aí, gente, a gente estava lembrando aqui a parte lá a parte do reservado, lá atrás. E aí que tinha aquelas pedras Santo Tomé. Aí os dois banheiros, parece que o da direita era masculino e o da esquerda feminino. Tinha um barranco daquele abacateiro, cara. E quando chovia? Chovia, fazia aquela bagunça, né? Lotado, não cabia tudo lá fora, né? Tô falando não dentro, na parte, porque ficava cheio demais e fica a galera que não gostava, que não ia só pra ver assim, ficava mais do lado de fora, né? Exato. E ainda tinha, pegamos uma época que ainda tinha seleção de lenta, né? Então quando começava... Aí dava 2 horas da manhã, vão agarrar as gatinhas, né? Fervia de gente dançando. E eu cheguei uma época que eu fiz mais ou menos o que? Cheguei a tocar 1 hora de música lenta, cara. Música lenta, cara. 1 hora assim, o pessoal ficando, o DJ, dá mais um tempo aí, segura mais 2 aí que eu tô namorando uma gatinha aqui e tal. Eu falei, nossa, mano, 1 hora já tocando música romântica, o pessoal gostava. Música romântica, gente, olha. E tal. E não tocava música ruim não, né, Damião? Não, naquela época, assim, a gente tinha o melhor dos anos 80, que estava numa fase boa do rock nacional brasileiro, RPM, Paralamas, né, Ultraje. Você colocava qualquer música, Titãs. Nossa, Titãs tocou demais nas boates, né, Damião? Golbeck eu adoro, cara. A Golbeck é uma delícia. Você me deu até uma dica para escutar lá em casa quando eu chegar lá. E assim, você tinha tanta opção que tanto no rock nacional quanto no eletrônico... Uma qualidade de música, né, Damião? Qualidade... Guilherme Arantes, né, Damião? Fã número 1, né? Djavan, quem que não curtiu um Djavan, assim, sabe? Você colocava Fernando Abreu, Os Lá Radical Dance, volume 1, que foi o primeiro disco dela. RPM, né, Damião? Você tocava as músicas, o povo já sabia, à noite, sabe? Você Pra Mim, que é uma das músicas que eu mais gosto da Fernanda Abreu. Marina, nunca ouvi falar mais da Marina, né? Fugaz, né? Tinha muita música bonita, ela tem um repertório assim ainda bem explorado. Damião, o que virou da Spice Girls, cara? Separado. Mas faz sucesso? Não, né? Faz assim, as músicas mais antigas, né? A Victoria Beckham, que é... Mas, ô Demetrio, deixa eu te contar uma coisa. Esse dia o cara queria falar mal do Michael Jackson e do Elvis Presley, cara. Falei, pelo amor de Deus, velho. Aí o cara pegou pesado, velho. Aí eu fiz um testão lá, falei, larga a mão de falar. Não compensa. A Spice Girls, a Victoria Beckham, que era a esposa do David Beckham, né, jogador de futebol, tem uma música, um house muito bacana chamado Nora Such a Felicity Girl, espetacular. Um house assim, bem pra cima, né? E ela ainda fez um pouco de sucesso depois, né? Aí separou, algumas fez algumas coisas solo, cada uma fez sucesso, mas o grupo em si acabou. Demetrio, um cara danado também é o Bruno Mars, né, cara? Esse Puta, o cara é muito bom, né, cara? Esse dia eu escuto umas áudio americanas,
Aí tem uma de Nova York que eu gosto muito, chama Flying 92.3. É 92.3, Fly. Aí tava tocando Die with... não sei o que lá, Die Arms, não sei o que lá, não lembro o nome certo da música. Falei, pô, que música linda, esse cara é o Bruno Mars, cara. Aí fui caçar as músicas pra você tentar saber que música que era aquela. Aí pus no Spotify, não pus procurei no Spotify, procurei lá no... Aí tô vendo assim as mais conhecidas, sabe? Mas tipo assim, 20, 25 músicas assim. Só coisa boa, cara. Ele quando faz show, né, dá sold out, porque as pessoas sabem da qualidade, tanto dele, da equipe dançando. Ô, Demetrio, outra coisa também mudando um pouco de assunto. Aquele halftime show do Super Bowl também é uma coisa do outro mundo, né, cara? Como que os caras conseguem fazer um espetáculo daquele, cara? Em 15 minutos, né? Tudo muito bem programado, é muita tecnologia e muita precisão, né? Porque é tudo bem... Nossa, uma loucura, né? Mas, Demetrio, mas voltando aqui, a gente até perde um pouquinho, fechar no assunto da boate. Mas eu falo assim, mas acabou esses tempos, né, Demetrio? Nunca mais, né? Na melhor época, 70, 80, 90... Que o meu sonho era ter uma boate, mas como que abre uma boate? Não consegue abrir, ué. Bombeiro não deixa, tem que ter saída de emergência, tem que ter... A burocracia é tanto que você tem que ter isolamento de som, não pode sair nada. Exatamente. Ô, Demetrio, aqui conta aqui do Cabatilho, o que ele te falou, Demetrio? Do Cabatilho. A gente dava tanta risada, né? Porque quando ele tava de folga, no Cabatilho, ele ia lá, ele dançava, ele gostava, ele, sabe, ele já não tem Jimmy Borrone aí, tem Jimmy Borrone, toca aí, pá. Ele ia lá, dançava, é impecável, bem vestido, então são pessoas que marcaram. E Demetrio, ele falando assim, que não vai fechar essa boate não, 5 horas da manhã. Chegava às 5 horas da manhã, eu ia desligar o som, o pessoal, me xingava, né? Ô, Demetrio, caramba, toca mais um pouco, não pode, já tá na hora. Aí daqui a pouco o Ativo chegava e falava, desliga aí. Desligar. Não, mas vamos me xingar aí, Ativo, não pode desligar. Acendia as luzes, o cara ia me xingar, o Ativo, acabou. Só amanhã à noite, chega, por hoje chega. Ah, não, tá bom. Que hora que abre? Ô, meu Deus. Isso porque a gente pegava 8, 8 e meia, 9 horas. Às vezes era 5, 5 e meia. Quantas vezes eu tava saindo da boate pra voltar pra casa e o falecido Cidu tava saindo pra ir tirar leite. Nossa, é uma coisa do outro mundo, né, cara? Pô, você ficava 8 horas. Ô, Demetrio, mas a gente falando de Minduri daquela época, não tem como também não falar do sorvete do Turco, né, do Darcy, né? Você lembra? Cara, O sorvete do Darcy, cara. A gente punha Coca-Cola. Mas que delícia que era. Você via ele preparando assim, sensacional. A pessoa que eu curti ali. Mas então, quando a gente estava falando do sorvete do Turco, que isso, né, cara? Que delícia, né? Vários sabores. Mas também, e a quantidade de bar que tinha no Minduri, né, Demetrio? Você lembra, cara? Pô, o bar da Quebra-Coco lá. Lotado. Tunica ganhou muito dinheiro. Você chegava ali assim, almoço. O bar do Manga, você lembra? Né? O bar do Manga tinha aquele peixinho delicioso, não sei se você lembra. Lá no bar do Quebra-Coco tinha um filé de frango à milanesa. Sensacional. A Tunica fazia muito. Muito. Aqui as pessoas cozinhavam muito. Né? Você lembra quando na padaria do Danilo funcionava à noite? Você lembra disso ou não? Não. Da Claudinha ali? Não cheguei a Chegou a funcionar à noite. Do bar do Português ali perto do posto, você lembra? Do pai do Fábio, você lembra dele, do Português? Eu lembrava do bar do Gustavo lá em cima. Do Lulu, né? O bar do Lulu também, nessa mesma época, bombou. Na época, eu via cheio de gente ali, né? Muito legal o bar. Ele tocava muito rock, né? As pessoas gostavam. Aí o pessoal saía do bar e ia pra boate, né? Saía do bar e ia pra boate, né? Eu vinha pra cá. Não, o final da noite Minduri era na boate, né? Muito legal, cara, muito legal. Quem curtiu sabe do que a gente tá falando, porque foi uma época boa. Você saía, tinha amigos, né? Vinha gente de fora. Não tinha perigo nenhum, né? Quando chegou a informação pra gente que tinha gente vindo de São Vicente no ônibus, e aí um dia o Miguel chamou a gente e falou assim, ó, tem gente de Andrelândia aí pra ver a boate, capricha no som. Eu falei, de Andrelândia? Ele falou, eu quero. Também, as luzes daquela boate lá, eram aquelas luzes no chão, né? Era os... Tinha aquela coisa tremendo. Tinha fumaça também. Tinha. Era bem simplesinho. Mas era simples, né? Bem simples. E muito legal, né, Demetrio? Agora da Chateau já foi investimento, já era uma coisa mais
tecnológica, né? Precisava até de certo tipo de aparelho para controlar ela. Porque acho que a do Miguel abriu primeiro, né? A do Miguel abriu primeiro. A do Miguel foi a primeira, ele começou, foi... E depois abriu a outra e o movimento era meio a meio, né, cara? Pra lá, Eu acho que ninguém prejudicou ninguém. Todas as boates lotavam. O povo ficava fazendo avenida assim, ó. Ia numa, ia na outra, ia numa, ia na outra. legal, Mas também em Mindurim naquela época tinha muita gente, né? Foi muita gente embora, né? o legal é que, por exemplo, na Semana Santa, a gente respeitava, né? Tinha a procissão, Sim, não abria as boates antes da procissão. não. Esperava a procissão, acabava a procissão, tipo, avisava, ó, meia-noite, meia-noite e meia, acabava, aí ligava o som. Meu, questão de 5 minutos fervia. Fervia. E aí você E pega, aí, tudo bem? tchau, tudo de bom. Mas era uma coisa, né? Outro mundo, né? Todo mundo. A gente aproveitou uma época boa, né? Tanto musical, quanto você podia sair, as pessoas eram mais sociáveis, mais amigáveis, né? E cidade do interior, cidade pequena, o pessoal é mais atencioso, né? Cidade grande, você olha para a pessoa já, o que foi, né? É. Já te encara, é um pouquinho diferente, né? E aí aqui, o pessoal era mais, né? Saía, não tinha outro lugar para se divertir, tinham vários bares, mas assim, o fato de você ter uma boate como aquela, nossa, é igual a arena que vai inaugurar aí, né? Torço muito para que dê tudo certo, porque além de estar trazendo desenvolvimento para a cidade, está trazendo, com certeza vai gerar emprego, vai trazer movimento. Com certeza. A juventude precisa de um lugar para se divertir, precisa de um, né? Você quer, às vezes você vem com um amigo, uma família tá aí, você quer levar alguém para sair, você não tem lugar nem nada, né? Então, torço para que dê Sucessos pro João Batista também, né? para ele, porque é um investimento muito bom e vai, né? Agregar, né? Em vários. Vai elevar o nível da cidade. É. Né? Muito bom, isso é bom para quem gosta de música, né? Pensar em todo mundo, né? É uma boa perspectiva para ele. Demetrio, um abraço, viu? Pô, eu que agradeço. Obrigado aí pelas histórias maravilhosas que a gente relembrou hoje aí, né? Isso, a gente sempre tem bons amigos, boas histórias e boa música. É isso aí. Valeu, amigão. Um abraço, viu? Falou, gente. Fica com Deus aí.